Não és capaz. O que é que tu és capaz de fazer aqui? Já está ali uma saca. Espera aí, deu-te uma saca. Espera, deu-te uma saca. Isso é um pano, é uma saca. O quê? Parar em todas as estações é com a Bursa de Dinheiro. Já vai com o tchau, então sabe que Eu acho que espero que está feliz. Em 23 de abril de 1975, 2 dias antes das eleições para a Assembleia Constituinte, os camponeses da Massuça, Manique do Intendente e terras próximas demonstraram mais uma vez, ao ocupar a Quinta da Torre Bela, que não é pelo voto, mas pela prática que se faz o socialismo. A Torre Bela pertencia, tal como a Quinta da Marquesa, a Amachoeira e a Bafoa, aos herdeiros do Duque de Lafões, Dom Diogo de Bragança. Os vestígios da presença dos antigos proprietários permanecem ainda intactos no interior da Casa Senhorial, como podemos ver nas imagens iniciais deste filme. Mas a Torre Bela, agora, é dos trabalhadores. Apesar da sua enorme área, mais de 2.000 hectares, a Torre Bela dos Lafões apenas dava trabalho regular a 8 homens. E enquanto os Lafões a iam transformando a pouco e pouco numa mata, os camponeses da região não tinham trabalho assegurado e passavam fome. Por isso, se deu a ocupação, feita inicialmente por cerca de 400 trabalhadores, a que muitos outros se juntaram de seguida. Durante cerca de mês e meio, os ocupantes aguardaram em piquetes de vigilância e sem interferir na vida da propriedade,
os resultados dos contactos estabelecidos com os organismos estatais para a legalização da ocupação. Ao mesmo tempo, sucediam-se as reuniões, nomeava-se uma comissão de trabalhadores e era lançada a ideia de se formar uma cooperativa cujos estatutos foram, entretanto, discutidos. Ao fim desse tempo, os ocupantes tomaram toda a responsabilidade do trabalho de produção. E a Torre Bela passou a dar de viver a 38 pessoas. Mas algumas foram admitidas, entretanto, como cooperadores. Outras sê-lo-ão em breve. E espera-se que, dentro de algum tempo, mais de 100 trabalhadores venham a ter o seu sustento garantido na Torre Bela. Já podias ter vindo por aqui, pá. Por aqui de carroça. Tá, mas eu não sabia que isto era assim, esta coisa, não é? Um gajo de uma ferra e não vou neste campo. No concelho da Azambuja existem já 4 cooperativas agrícolas resultantes da ocupação de herdados por trabalhadores. Torre Bela, Aveiras de Cima, Marquesa e Ferraria, que se têm reunido semanalmente para resolver em conjunto problemas comuns e organizar uma estrutura de coordenação entre elas. Da ordem de trabalhos da reunião que teve lugar na semana em que se efetuaram as filmagens, constava precisamente como um dos pontos principais a discussão e aprovação dos estatutos da União de Cooperativas do Concelho da Azambuja. A reunião iniciou-se, porém, com a análise dos incidentes ocorridos na semana anterior a quando da ocupação da Quinta da Bafua. Esta ocupação, levada a cabo por trabalhadores das cooperativas da Marquesa, Torre Bela e Aveiras de Cima, tinha por finalidade a criação de uma cooperativa para o povo da Azambuja, o qual se lhe opôs, expulsando os ocupantes e agredindo-os. Foi ainda em consequência deste conflito que a análise que dele estava a ser feita nessa reunião pelos trabalhadores das cooperativas foi interrompida pela entrada de um grupo de trabalhadores da Azambuja empregados da General Motors. Hoje, atualmente, não trabalho, mas não estou livre de saltar por cima de um trator, lavrar, gradar, pegar até num sementeiro às costas e semear trigo, seja a semente que for. Eu estou disposto a isso mesmo. Mas não me têm a espetar a sopa nas costas. Isso é que eu não admito. Em primeiro lugar, se vocês, da Azambuja, se sentem feridos porque gente que é da Azambuja, ou gente que não são os trabalhadores rurais da Azambuja, tentaram ocupar terras aqui mesmo junto da vossa vida, do vosso concelho, eu acho que vocês têm razão para isso. É a minha opinião pessoal. E que vocês têm razão para isso, porque não houve, até agora, o mínimo esforço de conversar com vocês, de vos explicar as coisas e de nos entendermos. Esforço esse que deveria ter sido feito antes de se ter feito qualquer ação. Esta é a minha opinião pessoal e, portanto, não compromete mais ninguém. Nós próprios estávamos aqui analisando e estávamos também quase que autocriticando os erros cometidos. Se nós conversarmos, se nós pudermos olhar de cara uns para os outros, sem rancor, e dizer, o que é que vocês querem e o que é que nós queremos, deixemos lá de lado os atritos e as brigas e vamos a ver se, no fundo, os interesses que vocês têm são iguais aos nossos e se nós nos podemos unir todos para defender os interesses de todos os trabalhadores. Se nós conseguirmos isto, parece-me que vai ser uma vitória. Uma vitória para vocês e para todos. Portanto, o erro... Desculpe lá. O erro, quanto a mim, é esse. É o não se ter esclarecido, não se ter informado, não se ter conversado. Portanto, eu digo sinceramente, eu conheço as pessoas que me bateram. Para eles, o meu perdão já está feito desde logo no primeiro momento. Evidentemente que eu sou um homem como eles são. Pois eles bateram-me inconscientemente. Evidentemente, eu autocritiquei, mas também tenho o direito, como homem, de criticar as pessoas que, na sombra, e vocês sabem tão bem como eu, que aliciaram essas pessoas sem o mínimo de esclarecimento para vir agredir selvagicamente as pessoas. Portanto, para eles, neste caso, as pessoas que nos exploram, tanto a mim como a vocês, pois para eles, precisamente, eu critico-os.
Evidentemente que essa união que está aqui a fazer-se hoje com vocês, eu acho que é bastante importante para o avanço da reforma agrária aqui dentro da Azambuja. Sr. João Filipe, não se importa de me dizer, já trabalhava aqui antes da ocupação? Trabalhei até aos 27 anos. A fazer o quê? Aqui no trabalho do campo, andei na amancia dos touros, andei na sementeira de adubo, andei a podar, diversos trabalhos. E há alguma diferença agora, depois da ocupação, em relação a estes campos? Está a começar a haver. Porque, é claro, a malta agora é que está a começar mais ou menos a engarnar no trabalho. Até aqui, a ocupação, há muita coisa que a gente vê que às vezes não está bem, porque, é claro, a ocupação vem-se ao trabalho, depois há ganhar e tal, aquilo não é assim. Depois, é claro, há muita malta que vê pouco e diz assim, tal, não sei se eu trabalhar, se não ia trabalhar, está a perceber? E antes disso, não, mesmo que tivesse tudo mal, havia muita malta que não olhava. E o senhor participou na ocupação ou não? Eu participei, mas não era cooperador, era revolucionário. Agora é que me alistei como cooperador, mas no princípio não era. No princípio vim a acompanhar a rapaziada que veio, vim ver, vim ouvir como é que se falava, como é que a malta agia com estas coisas, mas não era cooperador. Mas era revolucionário, era amigo daqueles que enfim, precisavam. Fui toda a minha vida sempre amigo daqueles que precisam. E então, se isto estava dado àqueles que precisavam, sim senhoras, estou com eles também, que isto lhe seja dado. Este testemunho constitui uma boa introdução ao diálogo que, na sequência da análise dos acontecimentos da Bafoa, se veio a estabelecer sobre qual o objetivo principal da reforma agrária: aumentar a produção ou modificar as relações de produção. Para nós tornarmos um país produtivo, vamos amanhar os terrenos que estão incultos. Esses terrenos que estão cultos, que estão a ser amanhados, nós temos tempo de os ocupar. Vamos primeiro ocupar, amanhar aqueles que estão incultos. Aí vamos tirar o outro. Aqueles não chegam para a gente trabalhar. E vamos depois buscar os outros que estão. Vamos ver se a gente consegue ter mais produto desse terreno do que os outros que lá estão próprios lá metidos dentro. Há muita gente que pensa que a reforma agrária foi feita, ou a lei saiu, apenas para produzir mais. Mas não é. A reforma agrária foi feita também e essencialmente para retirar grandes quantidades de terra das posses de um só homem e acabar com a exploração, portanto, de um só homem sobre dezenas e dezenas de pessoas. Não é só o problema de saber se a terra está inculta ou se está culta. É o problema de saber se um homem só tem ou não tem muita terra que ele mesmo não pode amanhar. Ora, há uma velha palavra que diz, ou um velho ditado que diz, a terra deve ser para quem a trabalha. Se há pessoas que têm mais terra do que eles próprios podem trabalhar, trata-se de que os trabalhadores se unam para eles, em conjunto, trabalharem as terras e terem direito àquilo que produzem. Então, se me dá licença, eu agora posso fazer uma observação agora neste momento, só para interromper um bocado, vou dizer. Então, nós vamos procurar, se estamos à procura de uma produção maior, vamos ocupar as terras que já estão trabalhadas e deixemos o outro tudo que está para amanhã, deixemos-o ali no mesmo remate. De onde é que nós vivemos? As cooperativas que estão hoje aqui têm uma resposta a dar a essa observação. Números, que eu tenho a impressão que são importantes. E começo por aquela que eu melhor conheço, que é a Torre Bela. A Torre Bela, quando foi ocupada em abril deste ano, o que é que ela tinha de terreno amanhado? Tinha, no máximo, 100 hectares. Entre a veia e a retorta. No máximo 100 hectares. Este ano estão-se preparando terras à volta de 250 hectares para semear.
Torre Bela foram limpas, roçadas, etc. Muitas silvas, muito mato e muitas coisas que estavam lá completamente abandonadas, que hoje, quando lá se entra, as pessoas não se dão conta, mas contabilizadas estão lá cerca de 300 dias de trabalho só em limpezas deste género. Vai contente da vida. Na Torre Bela, quando para lá se foi, o que é que lá havia? De gado. Haviam 70 vacas que lá estão. E havia um cavalo, uma égua e não sei o que mais. Hoje, na Torre Bela, há vacas leiteiras, há um rebanho de cabras, continua-se a criar porcos, etc, etc. Eu pergunto, é que os trabalhadores desta cooperativa foram para lá só para aproveitar aquilo que lá estava de maneira oportunista ou foram lá para trabalhar a terra e para fazer daquilo, digamos assim, aquilo que alimentava, vocês sabem perfeitamente, que dava para 8 trabalhadores efetivos dentro da quinta, lá estavam. Hoje, depois de abril, há 40 famílias a viver daquele mesmo terreno. E vivem. Na cooperativa, por exemplo, a Torre Bela, como é que se passa? Todo mundo recebe igual, seja tratorista, seja o que for. Os salários são iguais para todo mundo. Mas não há salários propriamente dito. O que se faz é um avanço. As pessoas têm necessidades. O que se faz é um avanço. Quando se fizerem as contas daquilo que lá se produziu, divide-se igual por todos. Eles vão recebendo um avanço para poder satisfazer as suas próprias despesas. Mas além desse avanço, eles têm garantido uma coisa, levam de lá da Torre Bela os géneros, o bacalhau, o café, o açúcar, as batatas para a família e para eles, têm lá o refeitório, procura-se que tenha lá a creche para as crianças e a escola para as crianças, lá mesmo dentro, procura-se que haja lá médico uma vez por semana, procura-se um certo número de coisas. Porque de nada serve receber 6 ou 7 contos ou 8 contos de salário se depois tiverem que o gastar em coisas cá por fora. Às vezes é preferível receber só 4 contos e ter tudo assegurado.
estou aqui desde o dia 23 de Abril, do dia da ocupação. O que é que o senhor fazia antes? Eu trabalhava com máquinas. E trabalhava com um patrão? Sim. Trabalhei mais tempo só para um, mas não quero dizer que isto eu trabalhasse com outros, mas era em menos tempo. Mas só com um patrão trabalhei lá uns anos. E o que é que resolveu vir para aqui? É que esse serviço que eu andava não era certo. Havia uma altura que chovia, havia depois aquele período quando se acaba, porque aqui é mais ou menos uma região de vinho, não é? Acaba o serviço das vinhas, acaba-se as curas, e então há ali, até à vindima, há ali um bocadinho sem trabalho. Depois acaba a vindima, continua a haver, conforme o tempo, 1 ou 2 dias por semana, depois o resto do tempo não trabalhamos e a gente deixa de trabalho, não ganha, temos que comer todos os dias. A vida é diferente. Há sempre trabalho. E até acho que o pessoal até é pouco. Ainda terá que vir mais gente, porque há muitas terras e muita coisa para cultivar. E é uma garantia no futuro. Essa garantia é, antes de mais, a garantia de não passar fome. Mas é também a garantia de que as condições de vida serão melhores. Assim, dentro em pouco, na Torre Bela não haverá só o refeitório, a cantina e o posto médico. Aí funcionará também a creche, a escola primária para os filhos dos trabalhadores, um curso de alfabetização para adultos. Brevemente também, todos os cooperadores poderão residir dentro da quinta, pois já se encontram quase terminados os arranjos das casas existentes na propriedade, que estão a ser reparadas e dotadas de instalações sanitárias. Ao mesmo tempo, procura-se que sejam melhoradas as condições de produção. Assim, foram já adquiridos pela cooperativa 2 tratores, uma ceifeira, uma debulhadora, alfaias agrícolas e está a ser reparado o lagar de azeite que se encontrava parado há já vários anos. Isto já não trabalhava há muito tempo, era? Já pelo menos dizem desde 1966. E o que é que vocês vão fazer agora? O que é que estão a fazer? Agora vamos moer a azeitona de cá e toda aquela que apareça. E as máquinas estavam em condições ou não? As máquinas estão a levar uma reparação, mas mesmo assim ainda estavam muito más. Esta reparação também é rápido. O pé para cá. Mas que é que vou? A ver, vara, pá. Cá, o pé, aqui ainda está aqui, senta aqui embaixo. Já não sai daqui. Vai para cima, deixa os baixos, que baixo bate de freio. Amigo, onde é que você trabalhava antes? Onde é que trabalhava antes? Trabalhava em Lisboa, trabalhava aqui, ou diversos. Trabalhava no campo também, era? Era, é funcionário de campo. Pois. E como é que eram as suas relações com o patrão? Está claro, trabalhar, eles mandavam, se existir ganhar o meu. Se eu não quisesse trabalhar de uma certa maneira, vinha-me embora, punha-me a mexer, até mesmo feitor. Feitor ou qualquer outro patrão. E porquê é que você foi para a cooperativa? E para a cooperativa, porque é claro que a cooperativa para mim é uma alegria que eu tenho. Para mim vale mais trabalhar enquanto os patrões acham. Você sabe que os patrões não dão alma a ninguém. Os patrões só prejudicam. Só que para eles. E aqui não é assim. A varinha pequenina que eu trazia. Mas o Conde era bom rapaz, não era? Era. E o Visconde também era. O pai dele foi culpado. E Dom Miguel e Dom Pedro Limitada. Dom Diogo também era bom, era tudo boa gente. Dom Diogo sou eu. Mas agora esta, pá. Mas as pessoas lá fora, aqui assim na zona, por vezes dizem que aqui assim nas cooperativas que não estão a trabalhar as terras, é verdade? Há alguns que dizem que não estão a trabalhar, não estão assim, não estão assado, mas eu gostava que essa gente que diz que não trabalham, que viessem ver, porque as portas estão abertas para toda a gente, para virem ver, para depois não serem impostores, não mentirem, não dizerem coisas que assim não é, porque é claro, a malta cá não estão, se estivessem cá, falavam de outra maneira, mas como não estão cá, não sei se porque seja, começam, então, estão lá, mas não fazem nada, estão assim, estão só a comer, a boer, e isto e aquilo. Ora, pois, evidentemente, os homens cá estão, têm que comer, têm que boer. Se não fosse assim, antes disso é que não se comia nem se boia daqui. Mas como agora é uma data de gente aí a viver, a trabalhar, tem que comer cá, tem que boer. Mas há muita gente, vão para lá é para comer e boer. Está certo que haja um ou outro que
enfim, se colha mais e que não colabora tão bem como outros, mas tem que ter a sua defesa, porque, é claro, pode pedir menos, pode ser um homem que pode menos, e então, como pode menos, esse homem tem que dar menos rendimento, mas é um cooperador como aquele que pode muito, e então tem o mesmo apoio como aquele homem que pode muito. Ora, quem é que não diz mal da Turbela? Evidentemente, quem não diz mal da Turbela é quem a conheceu e quem a conhece agora. E é efetivamente aqueles indivíduos que estão conscientes que, trabalhando para todos em geral e não trabalhando para ninguém, será muito melhor. Apesar de todas estas provas, ainda há quem ponha em dúvida que os trabalhadores tenham o direito de tomar a iniciativa de ocupar as terras, defendendo que é o governo que deve intervir, expropriando as terras e entregando-as de seguida aos trabalhadores. A resposta a estas dúvidas, os trabalhadores das cooperativas encontram-na na sua prática, e ela demonstra a justeza das ocupações feitas por iniciativa dos trabalhadores, quando politicamente corretas, isto é, quando sejam a consequência de um movimento de massas e não o resultado da ação de um grupo isolado, como sucedeu na Bafoa. Por lei, nunca estiveram autorizadas. Foi o povo trabalhador que as ocupou, depois vieram as autoridades e legalizaram os atos que eles tomaram. A coisa não veio porque uma reforma agrária, pese a quem pese, não se faz porque o ministro, lá na sua secretária, decretou e assinou que se fizesse. É preciso que o povo a faça. Se não for os trabalhadores a fazê-la, ninguém a faz. Ora, o que foram fazendo as populações que estavam sem trabalho no Alentejo e por outros lados, foi tomar a iniciativa de ocupar as terras, porque precisavam de trabalhar. E depois vieram as autoridades e legalizaram as ações que tinham sido feitas. Quando um trabalhador ou um grupo de trabalhadores ocupa uma terra, ele sabe que não vai ter, talvez, nem sequer assegurado o seu ordenado e o seu salário. Ele vai ocupar uma terra, ele perde talvez o emprego no outro lado, se estava empregado, ou se não estava empregado, ele vai ocupar uma terra, mas sabe que ninguém lhe garante o seu salário, porque ele não tem mais patrão. Se ele conseguir trabalhar bem, vender aquilo que produz, etc, etc, pois vai usufruir daquilo que ele produziu. Mas salário ele não sabe se o tem. Ora bem, o que aconteceu na maior parte das ocupações é que durante 2, 3 e 4 meses, os trabalhadores que trabalharam dentro dessas ocupações não tiveram salários. Não receberam um puto-chave e continuaram a trabalhar. Quer dizer, houve luta. E quando há luta, tanto faz ser nas terras como em todas as coisas da vida, quando a gente luta por alguma coisa, tem mais amor a ela. Não é verdade? E as ocupações de terra e a reforma agrária é também a mesma coisa. Quando são os trabalhadores a lutar por essa terra e a impor a sua decisão, depois eles não vão dizer: se não me derem um salário eu vou-me embora. Porque eles não foram lá a pedir salário. Eles foram lá a pedir terra para trabalhar. O problema, nós temos que o ver desta maneira. É que a lei existe. Mas se os trabalhadores não tomarem a iniciativa de irem empurrando a aplicação da lei, nós podemos ficar à espera de 10 anos que a lei seja aplicada. A ocupação da terra não é senão o primeiro passo e nem sempre o mais importante ou o mais difícil. É a partir daí que se têm de fazer as opções e de resolver os problemas. Na sequência da ocupação da Torre Bela, chegou-se à conclusão de que a cooperativa não deveria arrancar com mais de 30 homens e 8 mulheres. Foi, portanto, necessário escolher, de entre os 400 ocupantes, quais os que ficariam de início, como cooperadores, o que veio a ser feito numa reunião geral. Essa reunião depois foi feita com mais pessoas que aquelas que eram necessárias para a cooperativa. Mas como era de início, pensámos em arrancar precisamente com 38 pessoas, 30 homens e 8 mulheres. E desses 30 homens e 8 mulheres, depois foram escolhidos pelos seus próprios camaradas que este
é mais necessitado que eu, portanto vais trabalhar para aí. Este é mais necessitado que eu, vai para aquele. E aquele, e assim sucessivamente. Onde é que trabalhava antes? Eu primeiramente vivi do negócio. Negócio de loiça, que eu sou do Alentejo. Do Redondo do Alto Alentejo, distrito de Évora. E foi? E depois, quando vi que, enfim, que o negócio que não me dava, voltei ao trabalho. Que a minha arte de trabalho, a primeira arte de trabalho foi dar serventia. E como é que veio aqui parar? Eu vim aqui parar porque já venho aqui há bastante anos à Maciúça a fazer os serviços. Tanto faz podas, como apanhas de vídeos, como outros serviços particulares de enxada. Mas vinha de vez em quando só, era? Vinha no período agora das podas. E quando chegava o verão, ia fazer as salinas ao Alcochete. Eu estou dentro da Caixa Sindical de Pescadores. E ainda este ano lá fiz as salinas. Mas agora admitiram aí pessoal para cá e quem é que me compra dois? Os camaradas concordaram. E porquê é que os camaradas concordaram? Concordaram porque acharam em mim que sou trabalhador como eles são. Nós, a princípio, nós ou eles, não sei bem como dizer, que escolheram, portanto, foi olhar aos mais necessitados. Tenho a certeza se nós fôssemos, portanto, a tirar pessoas, para escolher pessoas ali, portanto, não olhar mais necessitados e ir escolhendo as pessoas boas e tal, nós não teríamos tido metade dos problemas. Alguns dados estatísticos poderão ajudar a compreender as consequências imediatas desta opção de base. A média de idades dos trabalhadores da Torre Bela é de 33 anos. Todos juntos não possuem sequer 10 hectares de terra sua. Apenas 3 deles tinham instalações sanitárias em sua casa. A percentagem de analfabetismo é superior a 40% e o grau de alcoolismo é bastante elevado e mais agudo precisamente nos solteiros com mais de 30 anos. Mas os assim chamados marginais foram marginalizados por quem e porquê? E será que, invocando-se o socialismo, se continuará, como na sociedade capitalista, a marginalizar e eliminar todos aqueles que foram sendo triturados pela desenfreada exploração a que estiveram submetidos durante toda a sua vida? A grande aposta da Torre Bela é precisamente a sua resposta a esta questão. E é por isso que estes problemas reais não são mascarados e que sobre eles nos falou abertamente a Comissão de Trabalhadores. Claro, na nossa cooperativa, pois a gente estamos a pagar isso, é que fomos pelo princípio das necessidades. Vocês lembram-se da reunião quando arrancámos definitivamente para a cooperativa, fez aquela reunião que englobava a maioria dos trabalhadores rurais cá do sítio, e fomos pelos mais necessitados. Acontece efetivamente que os mais necessitados era, sem dúvida, aqueles indivíduos que sentiram na carne toda essa exploração. Claro, portanto, necessitados em si, em todos aquilo que precisavam, mas, evidentemente, um bocado alcoolizados. Temos visto, não é? É um dos problemas número 1 da nossa cooperativa, é o álcool. Há pessoas aí que, com meio litro de vinho, ficam logo embriagados, depois eles, devido ao hábito, devido à continuidade de beber, acontece que chega uma altura, com meio litro de vinho, estão pernas para o ar. Pois já estão... Ora, evidentemente que temos que usar um processo para que não os ferinde muito, não é? Porque não se pode dizer um indivíduo que tem um hábito de repente, mas vamos indo com prática e com talvez, vamos lá, com uma maneira da gente ver todos mais capazes, ver se eles vão seguindo, a gente mesmo que a gente tenha vontade de beber, não bebermos, a gente bebemos 2 vezes, bebemos só uma, porque eles, é claro, eles respeitam a gente, são amigos da gente. Se não vem a gente beber, não bebem também. Se a gente muitas vezes pode ter vontade de beber, mas se vamos beber, eles bebem também. E então o que é que a gente está a fazer? Castigar-se a gente propriamente para ver se os levemos a um caminho. Porque, é claro, a gente já sabe perfeitamente bem que eles, quantos mais bebem, mais querem beber. Se eles estiverem num litro, se puderem beber 2, não bebem só 1 litro. É, como disse o nosso camarada, a gente lutamos precisamente contra tudo, não é? Até mesmo contra os nossos próprios defeitos. Como aqui se diz, estamos em guerra contra a burguesia, contra os latifundiários e contra os nossos próprios defeitos. Eu acho que esses homens agora não se vão mandar embora porque abusarem um bocado do álcool. Tem que ser, ver se fazem uma coisa deles. Até que se a gente encontrar um homem que seja bêbado lá por fora e que a gente saiba que ele tem qualidades de trabalhador,
Até o admitimos, e que devemos até de admitir. Lá não é para questão de ser bêbado, que a gente não possa admitir. É para ver se faz o homem. É claro, para ver se a nossa área vai acabando com essa maneira antiga, que os gajos tinham, de nos embobadarem. Depois bebemos uma pinga. E eu também cheguei a dizer, quando eu fui encarregado, também cheguei a dizer, às vezes, coitados, porque eu era mandado, eu era empregado. Eu era mandado depois de mandar a eles. E então tinha que muitas vezes, vamos lá fazer isto, depois bebe-se uma pinga. Muitas vezes havia alguns que não bebiam, aquele que não estava entranhado. Agora aquele que estava entranhado, esse tinha que eu andasse às vezes a ver se me desviava para não dar, corria atrás de mim para ver se eu lhe ia dar. Não me deixava descansar enquanto eu não o desse. Era sem dúvida um meio de exploração bastante grande do álcool. Porque é claro, estes homens estavam acostumados, coitados, a andar na casa destes gajos. Estes gajos, para eles trabalharem mais de noite, não é? Para trabalharem, fazerem um moscato. Vais aqui fazer um moscato e então bebes uma pinga, bebes um copo. E então ele trabalhava, depois cansado e quente com o trabalho, em vez de um copo, bebia 2. Depois estava bêbado. Depois foi-se enfrenhando, foi entranhando, foi drogando, até que hoje a gente é que o tem que dominar. Hein? Portanto, isto era uma cooperativa, era para acabar com a exploração, pois claro, tínhamos que ir àqueles indivíduos mais explorados, quer dizer, não só pelo álcool, como só por aquilo que tinham, e então, olha, estamos a pagar precisamente pela justeza do socialismo. Eu aqui vai fazer 7 meses no dia 23 do meu escado de vida, que trabalho aqui dentro. Fez agora 6 meses, entramos aqui no dia 23 de abril. Portanto, foi dos indivíduos que fez a ocupação da... Foi dos indivíduos que fizeram a ocupação aqui dentro da cooperativa. Onde trabalhava antes? Eu trabalhava lá aqui nos latifundiários daqui da Massussa, Manique do Intendente, para esses latifundiários. Não trabalhava ao mês, trabalhava ao dia? Trabalhava ao dia. Trabalhava quando calhava, quando tinha patrão, tinha que pôr o meu corpo à disposição como, ali 2 horas antes que eles me falassem, para que eu pudesse, que eles chegassem lá e dissessem-me assim: queres ganhar tanto para aquele meu? E eu ia, e depois ainda tinha que estar 15 dias ou um mês à espera do dinheiro. Porquê que o senhor fez a ocupação? Eu fiz a ocupação porque eu trabalhei aqui desde a idade de 10 anos, aqui dentro destas terras, e vim para aqui com 10 anos, e que a primeira vez que vim para aqui foi guardar ovelhas. Depois fui crescendo, fui guardar touros. De guardar touros passaram para o gado de trabalho, rabiar arados. De rabiar arados, andei mais uns dias nos trabalhos, e depois eu aborreci-me, já tinha uma certa idade, e não gostava, porque era possível andar a ganhar uma bagatela, onde podia lá ganhar mais dinheiro, né? Porque comecei a ter outra idade, e os meus camaradas começavam: tu nunca mais passas a ganhar os 25 escudos, 30, lá na Quinta da Torrevela, e então a gente aqui ganha tanto. Eu comecei e então deixei isto. E então fui para o campo, depois fui para a tropa. Da tropa, quando vim da tropa, pensei em arranjar um emprego, casei-me, arranjei um emprego. Fui para a Geral Mota, da Geral Mota, por acaso tive um pequeno acidente, e eu, como tive um pequeno acidente, abaixaram-me o ordenado. Como me abaixaram o ordenado, e eu estava a ganhar já um ordenado bom, e abaixaram o ordenado, vi que não dava para a minha família, para comer, para tratar da minha família, e eu imediatamente me vim embora. E então resolvi ir ao estrangeiro. E ao estrangeiro não me dei bem, por causa da minha mulher teve qualquer acidente, tive que voltar novamente, estive lá 6 meses, tive que voltar para Portugal, e eu nisso pensei em nunca mais ir ao estrangeiro. Visto que estava a ver que não tinha sorte nenhuma, pensei em nunca mais ir ao estrangeiro, e nunca mais fui. Nisto chegou-se este momento, vim aqui para esta ocupação, e aqui tenho estado até esta altura. E continuarei. É esta determinação dos trabalhadores que os agrários reacionários chamam anarquia, através de comunicados como este, em que, utilizando uma linguagem altamente demagógica, procuram iludir os trabalhadores menos esclarecidos
para os utilizar contra o avanço da reforma agrária. Foi, aliás, na sequência da mobilização feita por este comunicado que, uma semana mais tarde e no decorrer da manifestação de agrários do dia 6 de novembro em Santarém, foi tentado o assalto ao Centro de Reforma Agrária e ao Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas, que só se não concretizou em virtude da resistência oposta pelos trabalhadores. Os trabalhadores mais esclarecidos sabem bem o que está por detrás de tais comunicados, das falsas palavras que neles são utilizadas e das ações que eles se destinam a provocar, e é-lhes assim fácil proceder, como fizeram na reunião a que temos vindo a assistir, à desmontagem desses comunicados, da sua linguagem e das suas intenções, a que têm respondido e continuarão a fazê-lo com a firme determinação em avançar na sua luta para que a terra seja de quem a trabalha. Chamem os agrários ou os reacionários anarquia, ou o que quiserem, a esse avanço e a essa luta. Manter esta situação de anarquia nos campos será conduzir à miséria os agricultores portugueses. E aqui vem outro ponto. Conduzir à miséria os agricultores portugueses? Então, mas enquanto as terras eram só de uns quantos, nas chamadas praças aqui do Ribatejo, em que os trabalhadores iam para lá para a praça e o patrão escolhia aqueles mais válidos e depois de sugá-lo anos e anos e anos a fio, quando ele já era velho, punha-o de lado para escolher o mais novo e o que era velho não encontrava trabalho. É mentira ou é verdade isto? Então, e qual é a miséria de que agora se fala? Na Torrebela há trabalhadores com 60, 70 e 75 anos. E ninguém os pôs lá para fora. Manter esta situação de anarquia nos campos será conduzir à miséria os agricultores portugueses. A miséria é tanta, vejam vocês, a miséria é tanta que pequenos agricultores e médios agricultores da nossa região ofereceram 300 escudos por dia a trabalhadores da Torrebela para irem fazer as vinhas para eles. E eles estão a ganhar 160. E nenhum aceitou. E disse, se eu posso me pagar 500, que eu não vou. A miséria é porque é. É urgente que os nossos governantes tomem medidas firmes e deem garantias a quem quer trabalhar e fazer produzir a terra. Quem é que quer trabalhar e fazer produzir a terra? São os trabalhadores. Ou são os donos das terras? Não é aqui. E depois, não queremos a fome, não queremos a miséria. Pela paz, pelo pão, pela ordem, pela democracia, pelo socialismo. Bom, isto é claro e evidente que tudo se está fazendo para enganar os trabalhadores e para parar aqui. Porque o grande problema é este. O Ribatejo é a fronteira. É a fronteira que toda a malta latifundiária e tudo o que há de reacionário, não estamos falando do povo, hein? Estamos falando de latifundiários e tudo o que é reacionário, eles estão decididos a não permitir que a reforma agrária passe do Tejo. E querem pará-la aqui. E a guerra vai ser dura. Posto 1, aqui posto 2, escuto. Posto 1, aqui posto 2. Tem luz. Alô, aqui posto 1, 2. Estão a ouvir em ótimas condições, escuto. Posto 2, aqui posto 1, escuto. Posto 2, aqui posto 1, escuto. 2, aqui posto 1, escuto.